Imagine que você recebe a ligação lá do cara da concessionária dizendo que o carro dos seus sonhos está lá te esperando. Ele acabou de chegar da montadora e está te esperando lá. Você só tem que dar uma entrada de R$10.000. E daí você abre o aplicativo do seu celular e vê que um dos seus investimentos tem ali os R$10.000 que você precisa. Só que você, ao tentar tocar no botão de resgatar, esse botão que está aqui embaixo, você percebe que ele está assim, ele está cinza e você não consegue resgatar o seu dinheiro, muito porque você fez um investimento que você só vai poder resgatar esse dinheiro daqui a 2 anos. E nesse caso ainda é um sonho que você poderia estar conquistando, mas você não vai conquistar. Imagine se acontecesse alguma emergência e você precisasse desse dinheiro. No momento que você fez o investimento, você não analisou as 3 principais regras dos investimentos, que são com base nesse triângulo que eu estou mostrando aqui na tela. O rendimento, a liquidez e o risco. No caso, se você não consegue resgatar o seu dinheiro, significa que a liquidez dele não te permite. Basicamente, liquidez é a capacidade de transformar o seu investimento de volta em dinheiro vivo na sua conta corrente e para uso imediato, sem uma perda significante de valor. O que isso significa? Se você entra no seu investimento e você não consegue ali apertar o botãozinho de resgatar, ou então, no caso, se você tiver uma ação, um fundo imobiliário, você não conseguir vender ele imediatamente, significa que esse investimento ele não é líquido o suficiente para ele voltar para sua mão. Você tem o dinheiro, ele está lá dentro, né? Seja por causa que você comprou um ativo, ou então você emprestou para o banco através de um CDB, através de uma caixinha do Nubank, ele é seu, só que você não tem a capacidade de pegar ele de volta, mandar ele para sua conta corrente e então utilizar para o que você quiser. E caso você realmente precise urgentemente desse dinheiro, você pode até conseguir ele, só que você vai ter que pagar alguma taxa ou então perder um pouco da rentabilidade que você teve ao longo dos meses que você deixou o seu dinheiro parado. Então, esse é o conceito principal de liquidez. Você conseguir transformar o seu investimento em dinheiro vivo para que você utilize para o seu bem-querer, para você aproveitar uma oportunidade, para você utilizar em um caso de emergência ou qualquer coisa do tipo, para você realmente ter o seu dinheiro de volta na sua mão. E a primeira regra da liquidez é justamente que um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, ele não pode estar preso. Se a emergência surge hoje, o investimento que vence daqui a 2 anos, ele não serve para nada. Quando a gente fala sobre investimentos como, por exemplo, a caixinha do Nubank, que eu sei que vocês que acompanham aqui o canal gostam bastante, se a gente entra aqui no aplicativo e entra dentro da própria caixinha, a gente consegue ver aqui embaixo que o investimento ele está como resgate imediato e esse resgate ele acontece a qualquer hora. Então, independente do momento que você faça o resgate, ele já vai ser depositado dentro da sua conta para que você possa utilizar. Então, seja de madrugada, seja num feriado, seja num domingo, esse dinheiro ele vai sair do investimento e ele vai para sua conta corrente para você utilizar para o que você quiser. Agora, se você deixa o seu dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimentos, ETFs, enfim, qualquer coisa em que é negociado dentro da bolsa, isso significa que você só conseguirá fazer a venda desse ativo que você comprou a partir do momento em que o mercado esteja aberto. E normalmente ele abre ali do horário das 9 às 5 dos dias úteis. Então, se por exemplo for um domingo, você não consegue fazer a venda desse ativo para reaver o seu dinheiro. E mesmo que você consiga fazer a venda, talvez você tenha que vender ele ao preço que está sendo negociado no exato momento do mercado. E isso pode fazer com que você acabe perdendo ali um pouco do seu dinheiro, né? Perdendo um pouco da rentabilidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E mesmo assim, no caso de ações e fundos, você ainda leva 2 dias úteis para reaver o seu dinheiro, né? Para que ele saia do investimento e ele realmente chegue dentro da sua conta corrente. Então, antes de você fazer o seu investimento, o ideal é que você entenda quanto tempo vai demorar esse investimento a partir do momento que você faz o resgate, ou então que você faz a venda, quanto tempo que ele vai demorar até chegar na sua conta. Então, olha só, aqui a gente tem os principais momentos. Primeiro é a liquidez imediata, que é conhecido como D+0, ou seja, o dia atual mais
0 dias úteis, então significa que ele vai cair no dia atual, né? Você solicitou o resgate, o dinheiro cai na conta na mesma hora e é o ideal para você utilizar a reserva de emergência. É por isso que a própria caixinha do Nubank, ela já cria para você uma reserva de emergência, justamente porque você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. É uma ótima forma de você conseguir organizar o seu primeiro investimento para que você não passe aperto caso aconteça uma emergência. Depois, a gente tem as entregas de curto prazo, né, que seria aqui de D+1, né, o dia atual mais um dia útil, ou até que é mais 30, né, que seria para você receber daqui a um mês, e o dinheiro ele cai no dia útil seguinte ou então em algumas semanas após o pedido. Então, basicamente assim, se você comprar ações, por exemplo, esse valor aqui é D+2. Então, você vai receber o seu dinheiro somente 2 dias úteis depois que você faz a venda das suas ações, e aí, dependendo do fundo ou do investimento que você colocar, ele vai indicar ali D+1, D+2, D+5, enfim, depende muito de quem está administrando esse investimento, e também tem outros que você consegue o resgate apenas no vencimento. Então, o dinheiro ele fica trancado por meses ou até anos sem que você possa mexer. Você só vai conseguir reaver esse dinheiro lá no final, ou então caso você pague alguma taxa que muito provavelmente vai cobrir aí boa parte dos rendimentos que você teve, se não até mais do que todos os rendimentos que você teve. Eu, para ser bem sincero, antes de criar a minha própria estratégia, o investidor sem neura, né, que é uma forma de investir o meu dinheiro para não passar aperto, para não ficar estressado com as oscilações do mercado do dia a dia, eu já passei por muito problema com dinheiro preso. Uma vez, inclusive, um assessor, ele chegou a me recomendar para mandar o meu dinheiro para uma empresa lá em Curaçao, para ela custodiar o meu dinheiro em investimentos nos Estados Unidos, né? Investimentos no exterior. Então, assim, foi uma coisa que foi recomendada por um especialista em investimentos para mim, e eu vou ser bem sincero que eu fiquei meio assim, acabei não aceitando, mas se eu fosse uma pessoa um pouco mais leiga, não tivesse noção assim, de como é que funciona o mercado, talvez eu aceitasse com a promessa de ter um rendimento muito mais alto. E rendimento é o nosso próximo pilar aqui dentro do triângulo. A gente falou um pouco sobre liquidez, agora vamos falar um pouco sobre o rendimento. Nem sempre a gente conseguir o maior rendimento pode ser o mais importante, justamente porque ele pode ter um conflito com a liquidez. Se você não pode utilizar o seu dinheiro na hora, você pode perder oportunidades, você pode acabar passando perrengues, né, passando por problemas e emergências porque você não tem o seu dinheiro. Então, às vezes, a ganância de procurar por um rendimento muito alto pode acabar custando a sua liquidez. E o rendimento, ele é o prêmio que você recebe como recompensa por deixar uma outra instituição, seja um banco, um governo ou até uma outra empresa, ela utilizar o seu dinheiro por um determinado período de tempo. Então, você deixa o seu dinheiro com essa outra instituição e depois de um tempo ela te devolve ali pagando juros, pagando rentabilidade, dependendo da forma com que você investe. Um CDB é basicamente você emprestar o seu dinheiro para um banco. Quando você compra uma ação, como por exemplo você compra da Petrobras, você está comprando uma parte dessa empresa e esse dinheiro lá atrás, quando foram compradas as primeiras ações, ele foi utilizado para bancar a operação, os serviços, as máquinas, os funcionários, tudo dentro da Petrobras para que ela crescesse e se valorizasse. Então, sempre que você compra um ativo ou então compra uma renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro, crendo que ali, depois de um tempo, você vai receber a rentabilidade. No caso de ações, fundos imobiliários e outros ativos de renda variável, basicamente o que você está fazendo é prestando seu dinheiro e esperando que eles se valorizem ao longo do tempo. E isso pode acontecer ou pode não acontecer, né? Eles podem subir, os valores podem subir ou então os valores podem descer. E aí entra a regra que normalmente quanto maior o rendimento, também maior o risco. Isso nem sempre acontece, mas é bem comum a gente ver ofertas de bancos com rendimentos altíssimos, justamente porque são investimentos que vão trazer um risco muito grande para a sua carteira e que lá no fim eles podem não resultar em trazer dinheiro para você. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com o Banco Master nos últimos meses. Ele teve vários problemas e ele acabou
quebrando, né? Então, se o banco que você emprestou o dinheiro, ele quebrou, como é que você vai reaver o seu dinheiro? E é por isso que a gente tem, por exemplo, uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, que ela é responsável, uma instituição privada, que ela é responsável por garantir até um limite de R$250 mil por CPF e por instituição, você consegue essa restituição caso aconteça alguma coisa com o seu investimento, com o banco que você fez esse investimento. Por exemplo, aqui eu vi uma notícia hoje mesmo que o FGC ele já está ressarcindo aqui as pessoas que fizeram investimento no Banco Master que acabou quebrando. Então, de acordo com a própria instituição, após revisão das informações, 40 bilhões de reais investidos, eles serão repassados ali a 800 mil investidores que fizeram os investimentos dentro desse banco. Então, assim, essa é uma questão que às vezes você procura um investimento que ele traz a maior rentabilidade, mas mesmo assim ele traz o maior risco. Se você tinha ali mais de 250 mil reais investidos no Banco Master, perdeu, você vai conseguir restituir ali até 250 mil, o resto perdeu. Aconteceu isso, por exemplo, com o meu irmão, ele tinha mais do que isso, tinha ali 600, 700 reais a mais, então já não era assim tanto, mas ele acabou perdendo dinheiro com todo esse problema, até porque o próprio FGC ele demora um pouco para entregar esse dinheiro de volta para você, então ele pode demorar ali às vezes 1, 2, 3 meses até ele restituir esse dinheiro para você, e você então perde rentabilidade durante esses 3 meses. E basicamente, para a rentabilidade de renda fixa, a gente tem algumas opções, que são aqui os pós-fixados, né? Então, se você faz uma renda fixa pós-fixada, ela vai atrelar isso a um índice, como por exemplo o CDI ou a Selic, e ela acompanha esse índice conforme ele sobe ou desce. E ele é chamado aqui do arroz e feijão da renda fixa, porque você fica atrelado ao índice, conforme ele vai subindo ou descendo, você vai tendo o ajuste do seu rendimento dentro da renda fixa. A gente também tem aqui o pré-fixado, em que você estabelece uma taxa fixa anual e o seu investimento ele sempre vai render esse valor ali ao longo do tempo, né? A taxa ela é travada no momento da compra. Você sabe exatamente o valor nominal que você receberá lá no final. Existe todo um cálculo, toda uma estratégia que a gente chama de marcação a mercado, em que você pode ver exatamente o quanto que está rendendo ao longo do tempo. Pode ser que, por exemplo, se você faz um investimento de 3 anos, você no primeiro ano ganhe muito mais do que você vai ganhar no segundo. Ou então que até você ganhe num ano e perca no outro, mas lá no final você tenha certeza que ele vai estar corrigido. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não confundir a sua cabeça, mas existe sim um período em que talvez você perca e aí a gente aumenta um pouco o risco desse tipo de investimento, mas risco a gente já vai falar sobre isso. Por último, a gente tem aqui a renda fixa mista, em que ela vai pegar uma taxa fixa, né, assim como a gente tem no pré-fixado, e também uma taxa pós-fixada, né, como um índice atrelado, que é muito comum aqui com a inflação. Então a gente tem pré-fixado aqui um valor mais um índice que seria o IPCA, que basicamente é o índice da nossa inflação, né? E quando a gente fala sobre renda variável, a gente não sabe exatamente o quanto que vai render. O que você pode fazer é dar uma olhada no rendimento passado e fazer uma projeção para o rendimento futuro, mas isso não significa que ele vai acompanhar. Renda variável, você tem que estudar outras coisas que não só a questão do risco, a questão da rentabilidade e a questão do prazo, justamente porque ela tem outros fatores que podem alterar o valor. O mercado, né, a oferta, a demanda, a política, o setor em que está essa empresa, o quanto essa empresa ela é bem administrada. São diversos fatores que você tem que analisar antes de colocar o seu dinheiro em investimento de renda variável, e a gente pode falar isso nos próximos vídeos aqui no canal. Por último, a gente tem o nosso terceiro pilar, que é justamente o pilar do risco. O que é basicamente o risco? Ele é a probabilidade do retorno do investimento ser diferente do esperado, incluindo a chance de você perder parte ou até todo o seu dinheiro investido. Como eu disse, se você faz um investimento em um banco e ele quebra e ele não é contemplado pelo fundo garantidor de crédito, você perdeu o seu dinheiro.
caso você faça um investimento e veja que ele não tem nenhuma proteção dessa, você pode sim estar perdendo o seu dinheiro. Ah, mas por que eu faria isso? Muito provavelmente porque você via uma taxa de rendimento, né, um rendimento projetado muito atrativo. E isso pode acontecer, é uma coisa super importante você ver antes de fazer qualquer um dos seus investimentos. E o objetivo do investidor inteligente não é eliminar o risco, é uma coisa que é praticamente impossível. Mesmo que você invista dentro do Banco Central, lá através de títulos de tesouro direto, você ainda tem um certo risco, porque, querendo ou não, o Banco Central ele também pode quebrar. A gente estaria ferrado, porque se o Banco Central quebra, o Brasil inteiro quebra. Mas, assim, existe ainda o risco disso acontecer. Mas o importante é você conhecer o risco e controlar para que no fim do dia você consiga dormir tranquilo. A ideia principal aqui desse canal é justamente te mostrar que existem investimentos, existe uma forma de você investir, conseguir uma boa rentabilidade e ainda conseguir dormir tranquilo, porque você consegue manter a sua carteira com um risco mais baixo através da diversificação, através da escolha inteligente de ativos que vão fazer você dormir tranquilo à noite. Só para exemplificar aqui alguns investimentos conforme o risco. Risco baixo, emprestar o dinheiro para o governo, como eu já disse, né, o Tesouro Selic é uma das formas mais seguras de você investir o seu dinheiro, ou então para grandes bancos, porque querendo ou não, caso esses bancos eles venham a quebrar, o que seria muito difícil, né? Aí Itaú, Santander, Bradesco, esses grandes bancos, mesmo que eles venham a quebrar, muito provavelmente vem um outro banco ou então alguma outra instituição financeira e vai acabar absorvendo toda a operação, porque querendo ou não, todo banco, o maior ativo dos bancos, na verdade, são os clientes que depositam e deixam o dinheiro lá dentro, né? Então, a partir do momento que um banco ele sai do mercado, outro banco tem muito interesse para aproveitar essa oportunidade e puxar mais clientes para receber dinheiro, né, transacionar dinheiro dentro dele. Isso aconteceu já quando o HSBC ele saiu aqui do Brasil e logo em seguida quem assumiu as contas e os clientes do HSBC foi o Bradesco. Querendo ou não, o Bradesco ele ganhou diversos clientes, ele ganhou uma carteira muito grande de clientes justamente por absorver todas as operações do HSBC. E a gente tem também aqui outros investimentos, né, com a garantia da FGC, que seriam ali CDBs, LCIs, LCAs, mas é bom você sempre ficar de olho lá e ver se ele tem o selinho garantido pelo FGC. Por exemplo, se você vier aqui dentro do aplicativo do Nubank, venha aqui em investir, você pode ver, ele já vai me dar uma opção aqui, ó. Vem aqui em CDB, ele já vai me dizer aqui, ó, risco baixo, né? Então ele já dá um indicativo ali de risco baixo, liquidez diária, né? Então ele já fala também sobre a liquidez, sobre o risco, ele diz qual que é a rentabilidade, né? Tem ali 100% do valor de CDI e ele ainda diz ali, ó, a proteção do FGC, né? Então todos os que estão aqui, eles têm a proteção do FGC, mas é bom você sempre ficar de olho, porque existem alguns investimentos que não tem. Se eu voltar aqui, por exemplo, e pegar aqui, por exemplo, fundos de investimentos, você pode ver que se eu tocar aqui, ó, mesmo ele tendo o risco baixo, ele ainda não fala nada sobre a proteção do FGC, né? Então talvez você não tenha proteção do FGC sobre esse tipo de investimento, né? Então isso é uma coisa que você tem que olhar já aqui direto no aplicativo, independente de qual aplicativo que você vai estar utilizando, muito provavelmente ele vai deixar claro isso para você. Voltando aqui para a nossa tela, a gente tem também aqui os de risco médio, que seriam aqui fundos imobiliários, que eles, querendo ou não, eles são como se fossem ações, só que de uma forma muito mais estável, né? Eles nem sobem tanto e eles também nem caem tanto. Você tá lá, você utiliza mais os fundos imobiliários para você conseguir renda passiva, né? Todo mês você ganhar ali um aluguelzinho caindo para você. Principalmente os de tijolo, né? Quem sabe no futuro eu faço um vídeo explicando exatamente o que são fundos imobiliários de papel e de tijolo para você conseguir entender bem. E também fundos multimercados mais conservadores, que são fundos que atuam em diversas áreas do mercado, mas eles são bem equilibrados ali justamente para que, caso aconteça alguma coisa para alguma das empresas ou então para um dos ativos que você está investindo dentro desse fundo, ele não tenha um peso tão grande dentro do balanço. E por último, a gente tem aqui o risco alto, né, que são as ações que possuem volatilidade diária, né, só a gente ir acompanhando ali as notícias, às vezes a gente vê
Às vezes a gente acaba vendo ali, a Petrobras cresceu 5% num dia, ou então ela desceu ali 5% num dia. Isso pode acontecer. Se você tiver ali 100 mil reais investidos em Petrobras e ela descer 5%, você perdeu 5 mil reais em um dia. Então, assim, são coisas que você tem que colocar na balança e entender que renda variável, ela tem um alto risco, mas que a partir do momento que você estuda, você consegue fazer esse investimento da forma certa. Criptomoedas, que elas não têm ali nenhum lastro, é plenamente especulação, né? Então você não sabe qual que vai ser a volatilidade dela. E por último, day trade, que também nem deveria ser considerado assim uma forma de investimento, porque é muito mais uma aposta, né? Lógico, você estudando, você consegue melhorar as suas apostas, mas mesmo assim, o fator psicológico, ele acaba pegando muito quando você faz day trade, e querendo ou não, eu não considero como investimento, e a maioria das pessoas que falam sobre day trade na internet, muito provavelmente elas querem te vender um curso, querem te vender um produto e não vivem exclusivamente com o day trade. Então, antes de você fazer qualquer investimento, dê uma olhada principalmente nesses 3 fatores, que é o rendimento, a liquidez e o risco. Dificilmente você vai encontrar um investimento que ele tenha esses 3 pontos da forma exata com que você queira. Muito provavelmente um investimento que tem uma liquidez maior, que você consiga tirar o seu dinheiro imediato, ele vai ter um rendimento um pouco abaixo. Só que o risco dele também é baixo. A partir do momento em que você aumenta o período do investimento, então, por exemplo, você vai comprar um CDB que ele vence lá daqui a 5, 10, 15 anos, o risco dele é muito maior, assim como a liquidez dele é muito menor. E muito provavelmente aí você vai ter que buscar um rendimento muito maior para ele valer a pena. Então, sempre coloque na balança ali, dificilmente você vai encontrar um que tenha os 3 pontos bons, mas você consegue encontrar de forma equilibrada. Às vezes, um que tem uma liquidez um pouco menor, mas ele tem um rendimento maior, que daí começa a valer a pena. Principalmente no momento que você já tem formada ali a sua reserva de emergência, você pode começar a se aventurar e arriscar um pouco mais. E se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque eu estou reformulando bastante aqui o canal, quero começar a falar de investimentos de forma mais generalizada, e eu tenho certeza que você vai curtir essa jornada aqui comigo. Um grande abraço e a gente se vê no futuro.